Eu quero, neste sábado, fim de tarde aqui em Porto Alegre, céu azul, sol claro, temperatura mais do que amena, né? Fim de outono, começo de inverno, já temperatura até estou estranhando aqui o veranico de maio, 26 graus neste momento, aqui são quase 5h20 da tarde. Bom, eu quero falar hoje, neste sábado aqui, sobre esta improvável, mas possível queda de braço, ela está ocorrendo, né? Entre o presidente da Câmara dos Deputados, leia-se Centrão, e Lula da Silva, leia-se todo o governo Lula petista e seus aliados. Eu quero falar sobre isso aí. Mas antes, eu acho necessário dizer alguma coisa sobre essas manifestações agendadas para amanhã, domingo, em várias cidades brasileiras. Eu vi que aqui no Rio Grande do Sul estão programadas manifestações de rua para o Parcão, aqui em Porto Alegre, 16h30, e em Passo Fundo. Mas são dezenas das cidades por todo o Brasil. Estou publicando, inclusive, essa relação que me mandou o deputado Felipe Camozato no meu blog polibebraga.com.br, de todas as cidades, com todos os endereços. Olha, essas manifestações, goste-se ou não se goste, elas são contra o eixo do mal. Mais do que nunca, esse eixo do mal protagonizado pela aliança carnal entre o Lula e os seus aliados, Supremo Tribunal e Senado, principalmente, mas não só. Ali um outro aliado importante deles, do eixo do mal, que é a mídia tradicional, ela tá vacilando, né? Tem rachas aí. Tem muitos rachas. Esse episódio do Maduro, por exemplo, evidenciou isso aí. O Lula ficou de um lado e praticamente todos os seus tradicionais aliados da mídia tradicional ficaram do outro lado. O Lula a favor da ditadura, né? Dos presos políticos, do atraso lá na Venezuela, e a mídia tradicional, claro, nesse caso aí até se defendendo, porque lá na Venezuela a mídia tradicional foi pro saco, né? Bom, essa lista está ali. Quem me passou isso tudo aí foi o deputado federal, como eu já disse, Felipe Camozato, que é do Novo, do Partido Novo. Depois que o MBL, do Kim Kataguiri, decidiu se afastar do comando das manifestações, por não se articular com o bolsonarismo e o grande líder das oposições brasileiras, Jair Bolsonaro, o MBL caiu fora disso aí, mas o Novo e o Podemos estão insistindo nessas manifestações de amanhã. Vamos ver, né, o que vai dar. Eu só espero que eles tenham aprendido todos esta lição, né? Mais do que nunca é necessário que também eles, né, o Novo e o Podemos, o Dallagnol, esse pessoal todo aí, trate de buscar articulações com os líderes da oposição que realmente contam no Brasil, principalmente o seu líder, né, o Jair Bolsonaro. Eu não vou nessas manifestações de amanhã. Primeira vez que eu não vou, desde 2013, 2015. Mas não condeno ninguém que vá, não. Eu acho até que só o povo nas ruas e as redes sociais, né? O povo nas ruas e nas redes sociais poderá derrotar essa gente aí. Eles até agora estão ganhando no tapetão, né? Mas acho que tem vitória de pirro por aí, nisso aí, né? Acho bom ir devagar com esse santo aí, porque tem pés de barro. Bom, sobre essa improvável, mas em curso, apesar disso, queda de braço entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, leia-se Centrão, e Lula da Silva, leia-se Eixo do Mal. O Lula da Silva tomou a presidência, mas seus agentes que o colocaram lá não conseguiram tomar o Congresso. Dá, mas 550 deputados, 80 senadores, 27 governadores, não é muito fácil, não. Na Câmara, que é onde se decide de verdade o destino do país e o que acontece no país, o lulopetismo tem 136 deputados, o que não é nada diante dos 550 deputados existentes. O próprio Lula da Silva, hoje, ele admitiu que não tem apoio
na Câmara dos Deputados. Ele tem comprado apoios. Na base da liberação de emendas parlamentares, o jornalista J.R. Guzzo, hoje na Gazeta do Povo, ele chega a dizer que o governo, nesses 5 meses, está gastando, está liberando R$1 bilhão por mês. São 5 meses, são 5 bilhões liberados até agora de emendas parlamentares. E mesmo assim não está conseguindo muito sucesso, não. Nem sempre consegue aprovar o que precisa. E o que precisa aprovar, geralmente, é mutilado. E atende muitos interesses da oposição que se formou dentro do Congresso. Como se viu nos casos do marco temporal e na MP dos ministérios. Na Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira vem fazendo e acontecendo, com o comando do Centrão e o apoio da oposição. Contra uma aliança parlamentar esquerdopata cada vez mais desnorteada. Está desnorteada. Eu até me surpreendo como é que ela está tão desnorteada, apesar de toda a força que esse governo lulopetista joga, inclusive com o apoio aí do Supremo e do Senado, e da mídia tradicional, do eixo do mal todo, né? Apesar disso, o próprio Lula da Silva afronta essa maioria e hostiliza gravemente o próprio Lira. O governo, senhores, prestem bem atenção, hein? O governo lulopetista e os seus aliados do Supremo dizem que não estão hostilizando o Arthur Lira. Mas vejam bem, só depois dessa queda de braço desta semana, dos desacertos dessa semana, só depois disso, ou durante esses episódios, eles, o governo lulopetista e o Supremo, já alvejaram o Lira pelo menos 3 vezes pelas costas. O Lira está se fazendo de salame nisso aí, mas ninguém é bobo nisso aí, né? O que aconteceu? O governo mandou a Polícia Federal para cima dos aliados de Lira nas Alagoas. Eu acho que vocês viram aí as cenas, né? Do cofre lá em Maceió, de um aliado do Lula com R$4 milhões em cédulas. Aquele monte de dinheiro ali. A própria Polícia Federal resolveu tripudiar ali, mostrando envelopes de Viagra. Disse, olha, além de muito dinheiro, esse pessoal aí tá meio broxa, tem que estar tomando Viagra, né? Então, tentando ridicularizar os aliados do Lira, portanto, o próprio Lira, né? É uma provocação barata, né? Mas bem é o estilo desses lulopetistas. Então, primeiro isso. As outras 2 ações foram no âmbito dos aliados do Lula, no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli agendou às pressas agora o julgamento de uma ação que já estava lá desde 2019 contra o Lira. Já agendou, pode torná-lo réu, né? E terceiro, o próprio Supremo também suspendeu a ação de Lira contra o Renan. O Renan vinha chamando o Lira aí de ladrão, o Lira processou, e o Supremo, essa semana, para com isso aí. Ladrão, coisa aí. Não vamos processar o Renan, coisa nenhuma. Bom, olha, podem até o pessoal da mídia aí que não acompanha a política há muito tempo, não entende as coisas, não quer entender, ou se faz de desentendido, pode achar que isso aí é coincidência, mas não é coincidência. Essa gente não tem nada de amador. E também essa gente não mede malfeitos, como já se viu aí no caso dessa entronização do Lula da Silva lá na presidência. Só que tem um detalhe, o Arthur Lira e os seus aliados do Centrão, e acidentalmente da oposição nesse momento, eles não costumam agir assim como jogava o Bolsonaro dentro das 4 linhas, não. É na canela? Então vai ser na canela, né? E eles estão com o poder do que aquilo que é importante mesmo no Legislativo, no Congresso. E eles são profissionais do ramo, hein? O Lira, por exemplo, hoje eu estava procurando saber informações com deputados com os quais eu tenho algum tipo de relação. Procurei saber que história foi essa do Lira suspender todas as sessões
da Câmara para a semana que vem. Semana que vem não tem sessão na Câmara. O Lira até disse, não vai ter sessão na Câmara, porque quinta-feira é feriado de Corpus Christi, mas talvez haja sessões virtuais. Numa hora dessa... isso é gratuito? Depois eu procurei me informar, o Senado também vai fazer a mesma coisa? Não vai, não. O Senado não vai fazer a mesma coisa. O Senado vai ter sessão. São os aliados do Lula. Mas de que adianta as sessões do Senado? Nada. O próprio impeachment, por exemplo, do Lula da Silva, se ocorrer pedido, ele começa pela Câmara. É a Câmara que tem que aceitar o pedido de impeachment. Não é o Senado. O Senado julga. A Câmara é que aprova o pedido para encaminhar ao Senado. E o Senado terá que promover o julgamento, né? É simples assim, mas é assim mesmo. Então, isso não é jogo para cachorro grande, né? Enfim, é preciso dizer mais? Olha, isso tudo pode acabar em pizza, com um acerto final entre o Lira e o Lula, né? Dependendo do que o Lula vai ceder ali. Olha, eu vou pagar mais emendas, eu vou nomear o pessoal do Centrão aí para os cargos que estão em aberto nos estados, eu vou fazer uma reforma ministerial aí, entregar 3 ministérios para o Centrão. Eles estão pedindo isso aí, né? Eles não admitem que estão pedindo, mas eles estão negociando isso aí. Vamos ver. Inclusive o Ministério da Saúde, hein? Hoje uma jornalista aqui de Porto Alegre já admite isso aí, a Rosane Oliveira, da RBS, que é afiliada da Globo, diz, a saúde não. A saúde sim. Meu reino por um cavalo, né? Meu reino por um cavalo. Olha, senhores, se essa queda de braço continuar, vai ser uma queda de braço parecida com aquela que começou assim também. O Eduardo Cunha, então, presidente da Câmara dos Deputados, insatisfeito com as negativas da Dilma, que inclusive tentava hostilizá-lo, ele acabou dando um sonoro tchau, Dilma. Tem um livro até intitulado Tchau, Dilma, do Eduardo Cunha. Pode ser até muito cedo, mas pode ter chegado a hora de começar a pensar, sim, que caso continue essa queda de braço, possa ocorrer um definitivo. Aí sim, tchau, Lula da Silva. Vai embora e leve junto todo o eixo principal do eixo do mal. É isso, senhores. Estou parecendo muito otimista? Estou sendo realista apenas. Estou trabalhando com base em informações disponíveis aí. É isso aí, senhores.